وهوبا الله 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 يا بلادنا الله. Gol! 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 Fez a finta, lá vai Romário, lá vai Romário, é gol! Olá, olá, você ligado aqui no Ponto Dentro do nosso podcast. Eu sou Gabriel Salati, essa é a 45ª edição do nosso podcast 45, olha só, chegando cada vez mais perto dos 50. E você está aqui na casa do Esporte Seleções, o caminho para a Copa do Mundo, e dessa vez para falar de Copa da Ásia, terminar as oitavas de final da Copa da Ásia. A gente vai passar ali por tudo que rolou, as seleções que ficaram pelo caminho, os confrontos das quartas de final. Então, assim, meu convidado para passar esse tempinho comigo para analisar, para conversar, para bater esse papo com você aí, ou aqui, a gente tentar, deitar, andar, caminhar, correr, pedalar, sei lá o que você está fazendo, correr na esteira, levar eu para academia, que só por vocês eu vou para academia no momento, né, que isso vai mudar. E você está aqui para a gente conversar sobre Copa da Ásia. Antes de entrar nos duelos, eu convido você, que ainda não segue, seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, @pontoverde_. Materiais exclusivos, toda a cobertura de Copa da Ásia e Copa Africana de Nações, que está rolando além de todo o esporte que acontece por aí no mundo afora. E também fica o convite, se você não conferiu ainda, tem um minuto da Copa da Ásia, ele sai diariamente em dias de jogos da competição. Então, resumindo lá de 5, 6 minutinhos, rapidinho para você, apresentado pelo Yuri Casares. Também tem o Minuto da França, se você quer saber sobre Copa Africana de Nações. Tem um podcast que saiu hoje, né? Que está soltando esse podcast no dia 1º de fevereiro. Enfim, acabou janeiro. Eu estou gravando no dia 30 de janeiro ainda para ficar preso nesse mês, que parece que não vai acabar. E a gente fala aí sobre o que acontece na Copa das Nações, nas oitavas de finais, junto com o Marcos Carvalho, do Ponto de Lança e da Casa de Mas, claro, se você quiser ouvir sobre Copa das Nações, se você quer ouvir só a Copa da Ásia, tem esse podcast aqui e também tem o Minuto da Copa da Ásia. Também se inscreva no Spotify, no YouTube, para não perder nenhum podcast, nenhuma novidade. Deixe seu like, sua avaliação, comente aqui embaixo, participe da interação. Se você está no Spotify, tem uma pergunta, uma enquete para você interagir conosco, fazer esse podcast conosco. E lembrando que temos nossa campanha de financiamento coletivo na Apoia. apoia.se/Pontoverde. Com R$10 por mês, você ajuda a gente a se estruturar, a melhorar, a fazer um trabalho cada vez melhor para você, para levar a melhor cobertura desse podcast para você, nosso amigo ouvinte, nosso amigo que apoia, nosso amigo que está com a gente nessa caminhada rumo à Copa do Mundo. Sem mais delongas, vamos começar. Vamos fazer o mesmo esquema que a gente fez nos outros podcasts, tanto da África quanto da Ásia, falando dos jogos, falando das pessoas que foram eliminadas depois, quando a gente entrar nos duelos. Aí a gente fala das pessoas que ainda seguem em na competição. Vamos começar então com o primeiro jogo da oitava de final, que foi entre Austrália e Indonésia. A Austrália venceu por 4-0. O Yuri Casares, no minuto da Copa da Ásia, trouxe que foi o placar mais enganoso na competição, e eu concordo, porque a Indonésia, ao contrário do que a gente até projetou aqui no último podcast, junto com o Yuri Casares e o Andy Stein, ela não jogou recuada, ela foi para cima, né? Ela tentou, não digo impor, ela tentou agredir, né? Impor o jogo, ela não ia conseguir de forma alguma, era muito difícil, sabe, a disparidade técnica entre as duas seleções, mas se alguém que não viu a Índia tentar fazer algo que a gente não viu a Síria, tentar fazer o Uzbequistão, tentou muito pouco, estou falando que seleções que tentaram a Austrália na fase de grupos, a Indonésia teve esse peito aberto, né, de tentar ir para cima, tentar aproveitar uma possibilidade, mas encontrou uma defesa australiana muito bem postada, né? O principal nome da Indonésia, o Marcelino Ferdinand, acabou não aparecendo no jogo, foi muito bem marcado, ele teve que buscar a bola no meio de campo, ele que atuou muito mais com um ponta, né? Ponta esquerda, fazendo ótimas jogadas, foi assim que ele se destacou, e tenho certeza que como ele vem fazendo anos, ainda tem muito a ele a acontecer na carreira dele, tanto a nível de clube, ele joga na segunda divisão da Bélgica, tanto para a seleção da Indonésia. É um jogador para a gente ficar de olho para os próximos anos, para a próxima equipe de Copa do Mundo, para a próxima equipe de Copa da Ásia. E a Indonésia como um todo, né? A Indonésia mostrou uma deficiência de qualidade técnica, né, para finalizar jogadas, para conseguir chegar na cara do gol, para aproveitar a oportunidade. Foram muito poucas finalizações. Para você ter uma ideia, no segundo tempo a Indonésia teve mais posse de bola que a Austrália. E a gente só tem finalizações aos 35 minutos do segundo tempo, que foram quando a Austrália, vamos dizer assim, falou, agora vamos para cima, vamos matar esse jogo. A Austrália não conseguiu chegar tanto, a Austrália estava um jogo mais calmo, etc., dependendo do ritmo da Indonésia, perdão. Então, os garudas fica isso, né? Que, pô, conseguiram impor o jogo contra a Austrália, né? Então, foi algo muito legal. Eu vi uma postagem de uma página, de um perfil
da Indonésia que eu sigo, e eles estavam ressaltando isso, que a última vez que a Austrália e a Indonésia se enfrentaram, a posse de bola foi 80% a 20% para os australianos. Então, isso mostra uma diferença, mostra uma evolução. E acho que esse é o principal sinal que a Indonésia deixa nessa Copa da Ásia. É essa evolução que o futebol indonésio pode apresentar. O futebol que ficou suspenso, né, em ciclos atrás, acho que 2 ciclos atrás, se não recordo, mas na cara passada a Indonésia chega a ficar suspensa no futebol de seleções. Não pode participar de Copa da Ásia, não pode participar dessa Copa do Mundo, e começa a mostrar uma curva de evolução. Vai ser o suficiente para ir para uma Copa do Mundo? Eu acredito que não. Mas, por exemplo, não dá para se duvidar que a Indonésia consiga passar de fase eliminatória. Lembrando que a Indonésia está no grupo com Iraque, Vietnã e Filipinas. Venceu o Vietnã na Copa da Ásia e tem 2 confrontos em máximo com o Vietnã. Vão ser confrontos cruciais. A Indonésia tem 1 ponto, o Vietnã tem 3. Então, é interessante ver esses jogos aí para ver como que a Indonésia vai levar esse legado. Porque, óbvio, sai com moral, por ter chegado até uma fase. Tudo bem. Foi muito mais culposo do que intencional, né? A Indonésia chegou às oitavas de final, muito mais vacilo de uma seleção como Oman, vacilo da China, né, que não apresentaram o futebol que esperava. Porém, era a tática da Indonésia. A Indonésia, a gente viu isso, então o plano da primeira fase era esse. Fazer um jogo para vencer um jogo, né? Porque sabia que contra o Iraque ia ser muito difícil. Até bateu muito bem frente ao Iraque. O primeiro tempo daquele jogo foi sensacional. E contra o Japão era muito complicado, ainda mais com o Japão vindo mordido de uma derrota contra a seleção do Vietnã, contra a seleção do Iraque, perdão. E conseguiu essa vitória justamente com o Vietnã num jogo que ela foi para cima, assim, mostrou que ela tem potencial para isso. Já tinha comentado isso lá atrás, a Indonésia vem tentando trabalhar esse jogo com bolas, refinados. Eu brinco que eu diminuo os Indonésia no jogo contra o Japão, isso só se aparece na saída de bola do goleiro. Né, contra a Líbia, acabou tomando gols bizarros justamente para ser um trabalho de bola, durante todo o preparatório. Porém, ficou uma semente plantada, né, para o futuro, para quem sabe a Indonésia colher frutos. Porque não foi um plaque, não merecia ter 4-0, 4-0, sem dúvida alguma. Ainda a Austrália fez 2 gols no primeiro tempo, mas que um chute ao gol, para você ter uma noção de como foi o jogo. Talvez a Austrália merecia passar, óbvio. Mas a Indonésia mostra que tem qualidade para evoluir o futebol, não agora. Mas talvez uma próxima Copa da Ásia chegar mais forte. Ou ficar de olho, vale a pena acompanhar esse próximo ciclo até 2027 da seleção brasileira. Falando de quem evoluiu, a gente vai para quem desevoluiu. Né? A gente chega agora nos Emirados Árabes Unidos, que foi eliminado pelo Tajiquistão, o jogo bate 1-1. Nos pênaltis, o Tajiquistão avançou, venceu por 5-3. Bom, quem acompanhou a partida pegou um prognóstico que a gente vinha falando. O Tajiquistão pelo menos nessa Copa da Ásia, jogou muito mais bola que nas Árabes Unidos. E fica esse bronca, né? Porque Paulo Bento não conseguiu fazer essa equipe render. Em nenhum momento a gente viu essa equipe com, vamos dizer assim, um grau de competitividade alto. A gente pode ter pegado um jogo contra Hong Kong, mas, por exemplo, o jogo contra Hong Kong, ele ganha com 2 gols de pênalti, né? Que é a única vitória de eliminados da competição. Depois contra a Palestina é um sufoco para empatar o jogo. Contra o Irã, quase não vê a cor da bola e faz um gol salvador no final. E contra a Tajiquistão, não vou dizer que foi um sufoco, mas não era, a gente esperava que o Emirados ia dar pronto jogo para a Tajiquistão, principalmente no primeiro tempo. Né? No segundo tempo, a Tajiquistão joga na proposta contra-ataque, o Emirados erra muito, sai no lucro, se não tomar um gol antes, acaba fazendo um gol no finalzinho, mas, cara, totalmente desmerecido. Acho que o trabalho do Paulo Bento nessa Copa da Ásia foi ruim. Eu acho que ele, ano passado, ele fez um trabalho convincente na seleção dos Emirados. A gente tem que lembrar, Emirados Árabes Unidos tem esse 4-0 da Costa Rica, faz bons amistosos, tem bom começo nas eliminatórias asiáticas, até mostrando que é a seleção mais forte do grupo. O grupo também não é mais essas coisas, mas tem Emirados, Bahrein, Nepal e Iêmen. E o Emirados mostrou ali nos 2 primeiros jogos que é a seleção mais forte do grupo. Então eu esperava um pouquinho mais da seleção dos Emirados Árabes Unidos. E não foi o que aconteceu. Então fica aí esse lamento, porque realmente tem muito abaixo. Talvez as seleções que saíram nas oitavas de final, porque a gente não fez muitas surpresas, assim, a gente já vai comentar mais sobre isso. Os Emirados é que mais surpreende, mas tem um nível de futebol baixo. E surpreende negativamente, ligado? Porque é um nível de futebol muito baixo, sem jogada criativa. O jogo agora, né, contra a seleção da gente estão defendendo muito dos 2 brasileiros, até apareceu mais, ele caiu também do Fábio Lima, mas não resolveu essa história. Né? Na seleção que o melhor goleiro foi o Sá, sem dúvida alguma, fazendo grande defesa, salvando a seleção em vários momentos. E quando o melhor jogador da seleção é um goleiro, a gente sabe que ele sabe. Alguma coisa está bem errada. Alguma coisa está bem errada com o trabalho do Paulo Bento. Acho que não vai passar sufoco nos eliminatórios. Acho que não chega a esse nível. Vai ter 2 jogos com o Iêmen, a gente com o Iêmen. Pode até terminar com 5% de aproveitamento. Mas liga um alerta para quando você bater de frente com as seleções maiores, lembrando, o Emirados tem o sonho de voltar uma Copa do Mundo. O sonho que jogou uma Copa do Mundo em 90 com o Zagallo, sendo treinador, né?
nessa eliminatória. E os Emirados têm esse desejo. E aí? Com esse futebol vai conseguir chegar? Fica a dúvida, né? Porque a gente falou que o jogo contra a Egipção é um jogo equilibrado, mas não foi isso. Eu acho que isso foi mais decepcionante. O Emirados não conseguiu equilibrar um jogo contra a Egipção. Conseguiu um gol nos acréscimos, não conseguiu. E na prorrogação, recuou, né? Eu achava, até por conta das alterações que o Paulo Bento fez para tentar empatar o jogo ali no final, que o Emirados ia seguir mais em cima na prorrogação e para a Egipção mais fechado, mas não. O Emirados denunciou o jogo, fiz os pênaltis e acabou se dando mal. Então, é péssimo, acho que é uma eliminação sem ter muita elementar de uma seleção que chegou 2 vezes seguidas na semifinal e não mostrou futebol de semifinalista, nem perto do que a seleção do Emirados mostrou em outras competições e em outras edições da Copa da Ásia. Bom, agora a gente chega no resultado mais surpreendente dessas oitavas de final, que é a eliminação do Iraque. O Iraque acaba sendo eliminado pela Jordânia por 3-2, no jogo que, querendo ou não, infelizmente, entra em ação a arbitragem. O Aydin Hussein faz o gol, é expulso de uma maneira completamente inexplicável. Até agora eu não entendi. Tem a questão de provocação, na súmula até que ele demorou para voltar para o jogo, mas todos os gols do jogo, inclusive o primeiro do Iraque, tiveram comemorações iguais nesse tempo. O juiz deu uma pelada e isso prejudicou muito o Iraque. Não tem como não falar. Até porque o jogo, no segundo tempo, principalmente, foi muito amarrado, mas no tempo o Iraque consegue controlar o jogo como um todo. A seleção iraquiana faz aquele segundo tempo, lembrando a primeira fase que os vilões também também fizeram. Acho que é uma situação de jogo para se falar sobre a combinação. Teve toda a polêmica lá com o técnico do Jesus, né? Com o Jesus, né? Porque, ele deu uma entrevista nesse jogo, uma bizarrice, e ele até falou que são youtubers, né? Que aparece mais nessas horas, ele até destacou isso, e a gente lamenta muito, né? Porque a gente sabe quanto é essa realidade, né? O Jesus Caças, eu ia falar Jesus nada, por isso eu entendi, mas o Jesus Caças foi atacado por jornalistas iraquianos, jornalistas, muitas aspas, que reclamaram sobre isso, ele foi um negócio que não fez nenhum sentido para mim. Eu acho que não interfere no trabalho dele essa eliminação, acho que tem que deixar isso bem claro. Acho que não é um problema de trabalho, não é um problema de continuidade, quanto uma ocasião de jogo. O futebol que o Iraque mostrou é para sair de cabeça em pé, é para sair falando, a gente tem chance de brigar lá na frente, a gente tem chance de ser forte, a gente tem chance de voltar para uma Copa do Mundo, que eu acho que é a maior obsessão hoje em dia do Iraque. Um bicampeonato ia ser legal, ia ser muito legal. Pela bola que o Iraque estava jogando, mais que merecido. O Aydin Hussein fazendo uma grande Copa da Ásia, infelizmente ele acabou sendo expulso, e mesmo que o Iraque continuasse, ele não ia poder jogar as quartas de final, só poderia voltar uma ocasião na semifinal, e acabou pagando preço, psicológico, a Juliana pressionou, mas acho que o Iraque tem que saber do futebol que jogou. Futebol é resultado, futebol é bola na rede, mas de nível técnico, de qualidade de jogo, o Iraque tinha uma ótima lição. O Iraque bateu uma seleção que estava em lista 1 de jogos, goleando todo mundo. E com todo mundo, é todo mundo do mundo todo. Goleando Peru, ganhando da Alemanha, né, várias pessoas da Tunísia, enfim, várias vitórias que o Japão fez contra seleções fortes. E o Iraque conseguiu parar. Infelizmente a gente não pode fazer um vídeo de análise desse jogo do Iraque, até por questões de direitos autorais da Confederação Asiática, mas se pudesse vocês iam ver, cara. A estratégia que o Jesus Caças faz para parar o Japão é muito boa. E você tem um cara que está voando, que é o Aydin Hussein, dessa Copa da Ásia. Então vamos ficar de olho. Acho que o Iraque já é favorito, né? Já parou lá no grupo dele das vitórias da Copa, conseguiu até fazer aquele gol heróico contra o Vietnã, um gol marcado no último lance do jogo na segunda rodada das vitórias da Copa do Mundo. Então fica esse ponto de destaque que tem uma seleção que para chegar na terceira fase é um par, né? É um palito para a gente ver essa seleção. Foi o Ali Kadin que fez o gol, estava tentando lembrar aqui, para chegar na terceira fase ela vem forte. Então vamos ficar de olho. Torcer para que o Iraque não se abale, né? Igual se abalou com a instituição, mas que saiba que fez uma Copa da Ásia muito boa. Os 3 jogos da fase de grupo, talvez que aqui não um pouquinho mais de problema. Porém, o jogo contra a Jordânia conseguiu desamarrar, tomou um gol lá no final, o erro defensivo conseguiu voltar mais forte, conseguiu virar o jogo. E acabou, a discussão fazendo toda a diferença, mas não pode ser um cartão vermelho que vai montar e destruir todo o trabalho que a seleção iraquiana fez até aqui para chegar até aqui nessa Copa da Ásia e jogar muito bem, né? Acho que é o principal ponto. Passando para o jogo que a gente teve no dia 29, segunda-feira à tarde, a Palestina de virada, perdeu para o Qatar, jogo que a Palestina saiu na bronca com a arbitragem,
talvez um pouco exagerado. Eu concordei que foi falta no primeiro gol, pênalti que seria assim, mas é o esperado, né? Infelizmente, mas destaca essa postura ofensiva da Palestina, né? De aproveitar os contra-ataques. Acho que a gente comentou isso antes da Copa da Ásia e também comentou durante os jogos, principalmente depois do jogo contra Emirados Árabes, a deficiência que a Palestina tinha conseguido fazer gols, né? O jogo contra Emirados tem um festival de gol perdidos. A Palestina podia ter vencido com muita facilidade. Contra Hong Kong mesmo, ele 3-0, mas né, perdeu várias chances de ampliar o marcador e isso fez diferença, né? Fez diferença no chaveamento. Porém, fica esse ponto positivo, né? Que conseguiu marcar gols em todos os jogos. Né? Acho que era uma coisa que a gente comentou que faltava, né? Que a seleção palestina não conseguiu fazer isso ano passado. A maioria dos jogos acabou passando em branco, né? Estou até vendo aqui, ó, marcou gols apenas contra o Bahrein e contra Oman, né? Em amistosos que teve no ano passado. Ó, foram cinco amistosos e 2 jogos pelas eliminatórias, mais 2 amistosos no começo do ano, né? Antes da Copa da Ásia. Ou seja, em 9 jogos, a seleção palestina fez 3 gols. E na Copa da Ásia, em 4 jogos, a seleção palestina fez 5 gols. Perdão, fez 6 gols. Ou seja, é um número muito alto. E isso também se deve muito à grande Copa da Ásia que fez o Dabag. Né, o Dabag fez ótimos jogos, é o nome desse time, é o cara referência. É muito legal ver uma seleção com a Palestina que está na situação que está, já foi várias de questão humanitária, mas ver um jogador que se destaca, né, nessa seleção. Esse camisa 11 que jogou muita bola, tem outros jogadores também que jogaram muito bem, mas fica esse destaque. Acho que a Palestina vem mostrando, falando no campo, né, obviamente a gente sabe todo o caos, toda a tristeza, toda a aflição, todo o drama psicológico que é defender a seleção da Palestina no momento, mas vamos pegar aqui desde 2015, quando a Palestina disputa a Copa da Ásia pela primeira vez, nos últimos 10 anos, ela vai evoluindo. A presença da Palestina na Copa da Ásia está dando uma questão automática e consegue mostrar nível de jogo para conseguir classificar. A Palestina consegue classificar jogando bola. Né? Não vai igual a Indonésia, né? Que conseguiu essa classificação por acaso, por conta de falha de do outro vacilou. O Egito na Copa da África, né? Pegando por exemplo. Não, a Palestina jogou bola para isso. E jogou bola para bater de frente do Qatar. Realmente não teve muito tempo que o Qatar, depois que tomou o gol da FIFA. Faltou qualidade técnica, né? Mas isso não é um demérito nenhum. Faltou ali para conseguir furar a bolha, que o Qatar se fechou, o Max fez uma ótima referência ali, a Palestina não conseguiu pegar, mas fica um aprendizado, acho que também ainda peca um pouco no ataque, né, porque a gente falou do jogo contra o Emirados, falou do jogo contra Hong Kong, falou do próprio jogo contra o Qatar antes do gol do Labag, a Palestina fez várias chances para abrir o marcador antes, jogando no contra-ataque, mas como o Yuri falou no início da Copa da Ásia, no dia que a Palestina foi eliminada, fica esse ponto positivo, principalmente para as eliminatórias da Copa, porque a gente, lá atrás a gente já falou, né, que Palestina e Líbano são seleções muito niveladas. Né? Ainda vou fazer 2 confrontos que vão ser decisivos. Né? Vão ser decisivos. Mentira, já fizeram um. Agora a Palestina vai jogar com o Bangladesh. É a chance da Palestina parar. Né? Mas empatou, que jogo contra o Líbano. Né? Acho que foi uma prova, mas mostra um nível de futebol maior. A gente tem que lembrar, as eliminatórias dessa segunda fase acabam em junho. Ou seja, vão ter um prelongo aí nessa temporada. Os jogadores não tem que ser de ônibus no mesmo nível, espera. Então, os jogos com o Bangladesh são fundamentais, porque a Palestina não pode tropeçar. Né? O Líbano já tropeçou em Bangladesh, vale a pena lembrar disso. Então, é um adversário para a Palestina ganhar tanto fora, tanto como mandante, né? Infelizmente, a Palestina não joga em casa. E também no confronto contra o Líbano. E lembrando, se você passa assim, na fase da Copa do Mundo, na Ásia, você, obviamente, segue vivo para ir disputar o Mundial, que seria mais do que histórica para a Copa do Mundo, mas a gente vai experimentar longe, mas garante a vaga na Copa da Ásia de 2027. Então a gente já iria para uma 4ª Copa da Ásia seguida com a Palestina. E não é uma hipótese muito louca, não. Então, vamos ficar de olho. É uma seleção que mostrou que tem potencial. Acho que gostei dessa evolução no ataque, tá? Que esse é o principal ponto. Ela se defendia muito bem, provou isso, óbvio, tomou principalmente contra o Irã, né? Tomou muito gol, o Irã tudo que o Irã podia ter feito de gol no campeonato que ele perdeu os outros jogos, ele fez lá contra a Palestina. A gente já vai comentar mais sobre o Irã depois, mas fica esse ponto. Mas é um destaque que na Palestina aí, ter o ataque e ter a defesa, né? Tirando o jogo contra o Irã, aí foram apenas 3 gols sofridos em 3 jogos, né? Também que eles contra o Qatar. Podia ser melhor, podia, mas já fecha aí muito bem essa campanha, chegando mais história, oitava de final. Hora de falar da Tailândia. Tailândia que foi eliminada pelo Uzbequistão, perdeu por 2-1. Tailândia que chega com a sua principal elogio, são 2.
Primeiro, a defesa, que foi muito, muito vazada ano passado, né? A gente até, vamos dizer assim, que a gente tem que assumir que a gente foi um pouco otimista com o Romano Poço, né, que defendeu nossa bandeira, porque realmente eu estava muito expectativa de ver ele nessa Copa da Ásia. Mas acabou que ele saiu e a seleção até hoje sofreu muitos gols no passado, goleados, como de 8-0 para a Geórgia, né, perdeu outros jogos, né, tomou gol em vários jogos que disputou, enfim, é complicado. Eu acho que esse foi o ano que a gente fez a Tailândia, de alto e baixo, porque a Tailândia conquistou uma Copa do Sudeste Asiático contra a Vietnã, foi um dos grandes resultados do ano. Mas conseguiu aí passar a maior parte da Copa da Ásia sem gols, foi tomar um gol do Uzbequistão, por um que o Uzbequistão macetava a partida toda, busca desse gol. Mas que não é demérito nenhum, ele nasce o Uzbequistão. Fica o detalhe, acho que no jogo o Supachok podia ter começado com o titular, porque o Supachok sai do banco no segundo tempo, já empata, e para mim é um dos melhores jogadores, mais gente falando isso. O Supachok foi um dos melhores jogadores da partida, mesmo para a Tailândia perdendo o jogo, porque ele muda o jogo. Né? Ele muda o jogo ali para a Tailândia e busca um empate. Né? Infelizmente ali o Faz Laet faz uma Copa da Ásia brilhante, consegue achar um chute fora da área e se empata, mas fica esse ponto. E o outro ponto, acho que é justamente machucado aí, porque querendo ou não, um treinador que chegou há menos de um mês na seleção, tem esse pouco tempo de trabalho para executar o trabalho, consegue ajustar um sistema defensivo. Tem lá, dois goleiros que atuaram muito bem, né, tanto nas 3 jogos que o titular atuou, tanto né, no jogo que o reserva, já vou pegar o nome dele aqui para falar bonitinho, né? O titular que foi o Paiwat Kamai e o reserva que foi o Saranawa Nui, esse destaque, né, para os goleiros, diferente do sistema defensivo, que não foi nada isso, que era um nome de confiança, que não mostrou obviamente um bom futebol contra o Japão no primeiro jogo, perdeu de 5-0, mas na Copa da Ásia conseguiu mostrar isso, conseguiu dar uma confiança. E acho que é importante para esse trabalho da Tailândia. A Tailândia tem uma missão muito complicada na eliminatória da Copa do Mundo, já que perdeu para a China dentro de casa. Né, de virada, esse foi, como dizer, um jogo que acabou a paciência tomando pouco. Infelizmente, porque era um jogo crucial. A Tailândia não podia perder esse jogo para a China, acabou perdendo. E agora vai ter que conseguir o resultado em 2 jogos contra a Coreia. Vai ter que roubar pontos da Coreia para tentar passar a China e para a terceira parte. É um passo complicado, é muito complicado. Mas é o que o Massatara precisa fazer. E, criando confiança, né, trazendo a seleção para os oitavos de final. Tendo esse sentimento, acho que eu podia ter ido mais longe, pega muito isso, né, na seleção da Tailândia. Acho que fica esse ponto aí positivo dos elefantes, que é essa construção da defesa melhor do que no ano passado, e também vamos dizer assim, um bom começo do Massala aí, já que ele comandou a seleção em apenas 5 jogos. Né? Tudo bem, né? Foram aí 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória apenas, mas dentro de campo deu para sentir a evolução. Vamos ver se mantém nos jogos contra a Coreia, que vão ser fundamentais nesse futuro. Agora a gente chega na única seleção que disputou a Copa do Mundo que está eliminada na Copa da Ásia, que é a Arábia Saudita. E ali não se como, né? Ou alguém ia para casa, ou alguém ficava, né, na competição. Ou se ia ser esse primeiro time de Copa do Mundo eliminado. A Arábia Saudita, vamos dizer assim, seguiram com aquilo que a gente esperava, né, no torneio, pelo que foi o ano passado, principalmente, foi melhor do que a gente imaginava que ela poderia ser. Porém, tem algumas ressalvas que o time pode jogar mais. A gente já comentou isso em outros podcast que gravou no início da Copa da Ásia, que é um time que tem jogadores que peças para jogar mais. Né? A gente viu os jogos do Câmbio jogou bem, o Aldassari jogou bem, o Galeb saindo muito bem do banco, o próprio Rakip, que marcou o gol no jogo contra a Coreia do Sul, são jogadores que têm potencial. E acho que falta o time trabalhar um pouco mais, né, tirar melhor proveito dessa seleção, que é uma seleção boa. Acho que provou isso nessa Copa da Ásia. Né? Os resultados do ano passado, obviamente, foram muito ruins, mas que vem aí se renovando, né? Vem aí se renovando para conseguir novos voos. Né? E infelizmente acabou, né, recuando demais, acho que tem esse ponto, mas era inevitável. Né? Eu acho que como a Coreia entrou ali nos semifinais, faltou talvez para aproveitar um contra-ataque, ter uma outra contra-ataque, mas então, a gente fala depois é muito fácil. Mas acabou tendo um azar, né? O goleiro, o Akamai estava fazendo uma grande partida, né? Querendo ou não, no jogo ali, estava pegando tudo. No último lance ele acabou tomando gol. Nos pênaltis acabou tendo azar, o goleiro, o Joe, que é o reserva da Coreia, fez boas defendedores de cobranças, mas não tive que sair de cabeça em pé, né? Porque realmente fica um pouco de frustração, né? Cair nas oitavas, ainda mais que a torcida estava presente. A cena do Mancini saindo durante as cobranças, né? Quando a Arábia Saudita erra a segunda cobrança, não tinha acabado o Mancini já desce. Para mim é vergonhoso, não tem que dar conteúdo fazer aquilo.
Aí já questiona muito o Tite, né, depois do jogo contra a Croácia, que o Tite abandona o time do Brasil. O Mantini fez pior, porque o Mantini não tinha acabado ainda, né? O Abel Ferreira, a gente tinha questionado, mas o Abel veio a cobrança inteira no vestiário, como tem nesse jogo do Palmeiras. Mas o Mantini simplesmente, antes da Coreia bater a quarta cobrança, que acerta e acaba, o Mantini já está indo pro vestiário. Então, acho que fica esse ponto, né, de como que está essa relação do Mantini. O Mantini tem essa relação, esse ânimo, esse tesão, uma palavra mais, esse tesão de trabalhar na Arábia Saudita. A gente está vendo várias pessoas reclamarem. Será que o Mantini está ok? Não sei, cara, mas essa saída dele em inglês eu estou muito suspeito. Eu achei muito estranho. Né? Para mim não faz sentido ali. É um vacilo, né? Vacilo, descuidado, confesso, principalmente no jogo, mas talvez a Arábia Saudita não tenha jogado uma bola para ele na Coreia do Sul, mas talvez a Coreia do Sul não tenha feito um jogo para ele na Arábia Saudita. Então isso foi mais justo. Mas também acho que fica esse legado que a Arábia Saudita não está tão ruim quanto a gente achava que estava, mas também não está tão boa assim. Tem coisa para melhorar e pode melhorar. Acho que isso é mais importante. A Arábia Saudita pode ser melhor e não ser apenas estava espantada assim, no ano passado. Ela pode conseguir essa vaga na próxima fase, que é confirmar no mês de março, e também se fortalecer, né, para conseguir essa vaga na Copa do Mundo. Acho que é o principal desafio aí do Mantini, é garantir essa vaga logo na terceira fase. Né? Se ficar para a quarta fase, que é uma repescagem, a Arábia Saudita garante a vaga, mas a missão é garantir entre as 6 primeiras vagas, né, que nós teremos na terceira fase. Então, é o grande ponto aí que o Mantini tem que acertar o time para conseguir se classificar e não sofrer, né? Acho que esse é o ponto. E não deixar que essa campanha talvez um pouco distante, cair um pouco antes, abale a equipe do Falcone. Chegamos agora no último dia, a gente vai falar do Bahrein, mas o Bahrein não tem muita coisa para falar. Acho que tem outra música que a gente falou no podcast com o Sai com o Yuri, com o podcast 42, o Bahrein caiu de paraquedas nessa posição. Né? Acho que foi uma liderança completamente culposa que o Bahrein ficou. A gente já explicou os fatores, né? A Jordânia não jogou bola no último jogo, não foi tentando evitar o máximo do Japão, foi contra o Minsk, não cortou o jogo, fez 2-0. A Coreia fez o papelão que fez contra a Malásia, e o Bahrein acabou levando essa vaga, né? E tem o ponto da Malásia estar na vida do Bahrein, né? Porque o gol que o Bahrein marca no finalzinho é equipe contra a Malásia, não é um frango do goleiro, foi nos jogos que foram os piores dessa Copa da Ásia, né? Tá ali entre os top 3 até agora, piores jogos. Então o Bahrein não tinha demonstrado essa qualidade para passar na primeira posição. Óbvio, enche de moral, enche de ego, enche de orgulho, mas é algo completamente vitório, né? Quem falou que a goleada da Indonésia não foi justa, isso aqui também não foi justo. E o Bahrein acabou ganhando para o presente grego, né? Porque no momento que você vai vou passar como líder, vou pegar um adversário mais fraco, e pegou o seguinte maior favorito da competição, jogando bola, né? O Japão tentando mostrar, e não teve jeito, né? O Bahrein acabou caindo muito fácil. Não conseguiu jogar no contra-ataque que a gente esperava, né? A seleção barenista não conseguiu impulsar o contra-ataque, como conseguiu com a Jordânia, como foi esse que marcou o gol, né? Na partida da classificação. E fica esse pontamento, mas muito mais porque a gente sabe que o Bahrein não tem qualidade. Acho que do Bahrein não é, queríamos oitava de final, tá bom. Não é só isso. É que realmente não jogou bola para isso. Não jogou bola para passar de fase, não jogou bola para ficar sempre primeiro, não jogou bola para ameaçar a seleção do Japão. Então, possivelmente, se jogasse contra a Arábia Saudita e Iraque, que foi preparar a Coreia do Sul e Jordânia, seria eliminado. Então, fica esse ponto aí que eu acho que pesa para a seleção barinista, né? Que faltou. A gente considerou o Bahrein como uma incógnita, né? No começo do campeonato, e ainda sai com esse peso, né? Pô, chegou longe, beleza, legal. Mas não jogou bola para isso, para essa posição. Né? Ainda tem que mostrar muito, como a gente já destacou aqui outras vezes. Venceu o Yemen, nas horas, porque o Yemen deu gol pro Bahrein, nos gols do jogo são ridículos. E aí fica com essa questão, né? Aonde a seleção vai parar? Né? É uma seleção que tem qualidade, é uma seleção que vai brigar, porque eu não vejo o Bahrein hoje com o Liga. Fica aí essa missão do Liga, né? De tentar fazer a equipe mais competitiva possível. O senhor que tem potencial para jogar no contra-ataque. Acho que esse é um pouco que seria possível do Bahrein, mas ainda falta muita coisa para a seleção ser competitiva a mínimo que a gente quer. E para fechar, a gente fala da Síria. A Síria que acabou perdendo o Irã. O jogo foi 1-1, no tempo normal, e no final os Sérvios venceram por 5-3. A Síria acho que tirou um peso muito grande da sua bagagem. A gente sentiu isso aí emocional. A gente falou isso aqui várias vezes, né?
no podcast, como a classificação da Síria foi algo emocionante, de assistir algo emocionante, acompanhar como os filhos tiram aquela carga. E foi numa estratégia para o jogo com o Irã que me lembrou muito o jogo contra a Austrália. Eu falei isso com o Yuri quando eu estava assistindo o jogo. Me lembrou porque a Síria jogava fechada e conseguia. Não era que a seleção jogava recuada e não fazia nada, tinha qualidade para tentar um ataque, mas era muito difícil. E ainda mais que você estava pegando uma seleção iraniana que tem muito mais força ofensiva, presença ofensiva, e criou oportunidade de que a seleção australiana. A gente reclamou muito da Austrália naquele jogo por causa disso, porque a Síria dava a bola para a Austrália não sabia o que fazer. A Austrália marcou um gol no erro da Síria. A Síria sai com apenas 2 gols sofridos nessa Copa da Ásia. Tudo bem, só fez 2. É um ponto a melhorar, mas 2 gols sofridos, mostrando que tem futebol ainda para brigar, né, em outras frentes. Estava com esse receio da geração síria, principalmente habilidade na próxima Copa de 2002, onde a Síria bateu na trave, conseguiu uma vaga na repescagem, perdeu para a Austrália, ter passado. O Mike Viden foi um grande nome, também não, né? Tem outros jogadores que vieram da diáspora, Paulo Sabat, jogando na Aliança Lima, jogadores que chegaram a ponte na América do Sul, que são muito interessantes. Acho que a Síria conseguiu trazer esses atletas e ter um bom proveito deles. E fica essa vertente, né? Esse lamento, né? A forma como a Síria foi eliminada, tudo. Não vou condenar a Síria por não ter ido para cima do Irã, com um a mais, não sei se ia fazer isso. Ela super armou a estratégia certa, que era simplesmente apareceu a figura do Beiravante, que é um goleiro que a gente sabe da categoria que ele tem nas disputas pequenas. Então, fica esse lamento pela Síria, mas fica esse alento, que foi um bom futebol apresentado, um bom futebol demonstrado. A gente acha que a Síria tem esse potencial para chegar até uma terceira fase de eliminatórias da Copa. A gente colocou, né, que aquele jogo contra a Coreia do Norte que abriu era um jogo crucial e a Síria conseguiu uma vitória, né? Então vai se estruturando assim, para se manter no nível assim, bom das seleções asiáticas, para voltar para a próxima edição. E acho que é só esse ponto, né, de como vai ser essa renovação, porque a gente para 2027 os jogadores aí, como o mais difícil, não estarão mais difíceis, mas ela mostrou que tem força. Acho que esse sentimento de peso emocional tem uma boa estratégia de jogo para jogar com os grandes, foi assim que quase parou a Austrália, foi assim que parou o Irã, né? Então, obviamente também teve a questão do pênalti, a questão de estar com a jogadora mais, né? Sofreu talvez mais contra o Irã, mas consegue ali mostrar uma força de contra-ataque que é interessante e consegue sair com o jeito para cabeça erguida nessa Copa da Ásia. Óbvio, no lamento, podia ter ido mais longe, principalmente pela questão de terminar no pênalti, mas não é uma campanha de lamentar da seleção física. Tá certo, pessoal? Passamos pelos eliminados. Agora é hora de falar de quem está classificado, quem vai disputar as quartas de final dessa Copa da Ásia. Começando com o jogo que abre os trabalhos dessas quartas de final, às 8h30 da próxima sexta-feira, dia 2 de fevereiro, na Paulista, mais janeiro, o jogo entre Tajiquistão e a seleção da Jordânia. Um jogo que, para mim, vai ser muito aberto. Eu acho que vai ser um jogo muito legal, muito animado, porque as duas seleções vão final a perder. As duas seleções já chegaram no milhão. Como foi improvável, principalmente pela Jordânia, né? Não é improvável a Jordânia chegar na quarta de final, então a Jordânia, mas chegaram no muito alto, né? Conseguiram aí, estão brigando por uma vaga na semifinal. E acho que esse é o principal ponto, porque uma coisa é a Jordânia chegar nas quartas de final e, sei lá, fosse enfrentar uma seleção como o Japão, como uma seleção de uma super força do continente, né? E nesse caso não, vai enfrentar o Tajiquistão, que é o tirante, o Tajiquistão também vem por esse lado, a gente não vai pegar nenhuma super força, a gente vai pegar a seleção da Jordânia e é interessante ver. A gente tem esses pontos. Eu acho que a Tajiquistão já provou que consegue jogar bem de todas as formas possíveis. Tem aqui uma outra ponto ou outro que é para acertar nessa seleção, que acho importante a gente destacar, né, que peca muito ainda nas chances desperdiçadas, né, contra o eliminado teve várias chances para conseguir matar o jogo, né. O Joy Love, que é um grande jogador, acho que é um dos destaques também, você tem ele com a presença do Marbayab, que o Marbayab a gente já destacava antes, mas o Joy Love tem tido várias chances durante os jogos e não tem aproveitado. Tem que aproveitar, tem um jogo contra uma seleção que está, não digo no mesmo nível, né? Tajiquistão e Jordânia tiveram muito interessante, lembrando, os dois estão no mesmo grupo das nações da Copa do Mundo, e a primeira rodada foi um duelo entre Tajiquistão e Jordânia. A gente já tinha apontado isso, que é um jogo muito importante para o Tajiquistão, principalmente, porque jogaram no Tajiquistão, já que o outro time do grupo é a Arábia Saudita, a seleção é o Paquistão, a tendência é que todo mundo ganha do Paquistão, perca da Arábia Saudita. O Tajiquistão estava vencendo o jogo e tomou um gol já nos 50 do segundo tempo, né? Foi um bom jogo, mas foi um jogo disputado, foi um jogo legal. Então você imagina que é um jogo nivelado. Então, tem esse ponto que acho que o Tajiquistão já provou na competição que consegue jogar fechado, consegue jogar no contra-ataque, consegue jogar propondo o jogo. Acho que esse é o grande mérito do Petar Sérgio nessa competição, né?
ele que vem se destacando aí, né, nos jogos, ele que percebe, né, vem se destacando, vem mostrando o quanto é maluco da cabeça, mas é um grande treinador e mostra esse tipo de jogo. E a Jordânia, a gente fica com uma pergunta: a Jordânia vai ser a Jordânia pelo tempo dos jogos dela ou do segundo? Porque a gente viu isso contra a Coreia, viu isso também contra o Iraque, talvez contra a Malásia, a gente viu isso mais, não vou dizer de forma mais veluda, mas é porque o placar, a Jordânia foi muito fatal no jogo contra a Malásia e não tinha nem porque ela seguiu com o pé embaixo, né, no segundo tempo. Mas é uma Jordânia que no primeiro tempo joga muito bem. O Altamari é um destaque da competição para mim, eu já falei isso várias vezes. Gosto mais da Copa da Ásia que ele faz, é um jogador muito inteligente. Não à toa joga com o francês, né, um jogador muito experiente. Mas fica esse ponto, porque as atuações da Jordânia no jogo da Coreia do primeiro tempo contra o Iraque foram iguais e foram horríveis. Então fica esse ponto. A gente não pode aproveitar, não dá para saber como vai, quem já propor, quem não vai propor o jogo, mas vai ser um jogo muito interessante, porque, como eu disse, as duas seleções vão estar franco-tiradoras, né, não é nenhum bicho-papão pela frente, dos dois lados, já se conhecem, se enfrentaram recentemente aí, há menos de 3 meses, né, o jogo foi em novembro, então tem esse ponto aí positivo para as duas, né, que já é conhecer, já sabe como as duas jogam, né, já tiveram esse contato recentemente, entendeu ou não, a gente sabe, né, de toda a questão de comissão técnica que envolve, você tem um trabalho de cálculo, você tem um trabalho de análise e tem isso bem filtrado. Então, também pode surgir um fator diferente, né? Vamos ficar de olho. É bom aí para quem quer acompanhar o jogo, analisar essa partida que teve entre Paquistão e Jordânia, eu vou fazer isso amanhã, dia 1º, né, dia 31, para a gente ver o que vai alterar, quem que vai mudar, quem que vai ser aí, ó, o cara que vai dar uma troca, né, no jogo dessas duas seleções, né, que vai ser o Kitar Seg ou se vai ser o Marroquino, o Hussein Amoulat, né? Vai ser muito interessante essa disputa, vista como falei, já teve esse duelo recentemente. Depois a gente passa para um dos 2 duelos de Copa do Mundo, que vai acontecer na sexta-feira, meio-dia e meio, horário de Brasília, entre Austrália e Coreia do Sul. E aqui é o seguinte, é Graham Arnold contra Klinsmann, né? Um duelo de um treinador que eu acho que, por mais que tenha haters, né, desse estilo de jogo, vem se conceituando muito bem, né? Vem aplicando muito bem. Óbvio, acho que a Austrália, a gente já consegue confiança, ignora a garganta até aqui, porque a Austrália enfrentou a Austrália. A gente já foi o oposto. A Austrália teve que enfrentar a Austrália, vai ter dificuldade de propor o jogo. Óbvio, isso é para se acomodar? Não é para se acomodar. Tem que mudar isso. Não dá para você ficar ali um jogo como foi contra a Síria, contra a Índia, né? Contra o Uzbequistão, ele saiu com empate, né? Dependendo do erro do adversário para conseguir fazer gols. Contra a Bangladesh, a gente vai para frente aí. Então, contra a Palestina também sofreu também de 1-0. Então a Austrália tem vários pontos aí para refletir, mas chega no jogo que é um jogo contra uma seleção que não é no mesmo patamar mais forte, que é a Coreia. É um jogo que ela pode jogar recuado. Então, mostrando a força que tem. A gente já viu, contra a Indonésia, por mais que a gente tem uma seleção muito inferior em relação, por exemplo, até a própria Austrália, como a defesa australiana ajuda bem, enfim, com a relação mais fina ferdinando. Mas fica esse ponto. Até quando que a gente vai ter que enfrentar a Austrália jogando assim? Será que vai dar certo? Será que vai conseguir parar o ataque da Coreia? Pelo que a Coreia produziu, não é grande coisa você parar o ataque da Coreia. Não vou dizer grande coisa, mas não está sendo muito difícil. O som não está conseguindo se encontrar com os jogos que a gente esperava. Eu esperei um pouco mais de jogo contra a Arábia Saudita. O Klinsmann tem escolhas assim que não fazem nenhum sentido. Por exemplo, ele começou o jogo com o Cho e com o Mão no banco. Não fez sentido para mim, quando os dois entram. Eles mudam o jogo e como eu falei, o Arnold, muito bem situado com o seu estilo de jogo, com a sua proposta, com o seu propósito da seleção australiana, e o Klinsmann ainda patinando na Coreia do Sul, né? Então, fica esse lamento, porque a gente achou que ele tinha se encaixado, principalmente porque ele ficou um tempo sem ano passado, e depois, justamente contra a Arábia Saudita, a gente esqueceu desse duelo, inclusive, falar anteriormente, mas justamente contra a Arábia Saudita, o Klinsmann consegue uma vitória e lava a alma, né? Começa aí uma sequência de vitórias que durou até o empate com a Jordânia. Então, fica esse ponto de a que nível que está a seleção da Coreia do Sul, a que ponto que ela vai conseguir produzir. Ela tomou susto contra o Bahrein para voltar a jogar. Ela tomou susto contra a Malásia e deu muito meu. Contra a Arábia Saudita, ela só conseguiu mudar com as alterações, jogar com as alterações ali por volta dos 20 no segundo tempo. Esse é esse ponto de curiosidade, né? Que ponto que conecta que eles vão voltar para jogar com o estádio. É um dos jogos mais esperados, claro, porque, como falei, são duas seleções que jogaram a última Copa do Mundo, duas seleções que passaram para as oitavas de final da Copa do Mundo, se lembrar disso.
e perderam justamente para o Brasil e a Argentina, né? A Austrália eliminada pela Argentina, a Coreia eliminada pelo Brasil, mas duas seleções que estão candidatas ao título, no resto do mundo. Ainda mais, e que com todo respeito à Tajiquistão e Jordânia, sendo as seleções assim, surpresas na sua chave, que são a Tajiquistão e Jordânia. Então, vai ser muito interessante essa partida. Não dá para apontar um favorito, na minha opinião, até domingo que as duas seleções demonstraram nessa competição, e justamente por esse ponto, da Austrália. Tá bom, a gente pode falar, a Austrália jogou melhor, mas, cara, onde que a Austrália jogou melhor? Talvez tem ponto que a Austrália tem bem, tempo de defesa, não pode negar, mas quem que a Austrália tem tempo? O mercado vai fazer a Austrália ter construção. A Coreia que vem de ganhar contra a Arábia Saudita também não demonstrou muita coisa, né? E a Arábia Saudita, a gente começou anteriormente, não tá naquele nível de futebol. Então não dá para você traçar um favorito aqui, mas vai ser interessante. Acho que vai ser um duelo interessante justamente ver como vai ser as propostas de jogo. É para a Coreia do Sul conseguir encaixar o jogo assim, na proposta da Austrália. E ser um jogo legal, equilibrado. Então ver como isso vai acontecer na prática. E ver se o som, acho que essa é a minha grande esperança também, ainda mantém a fé que o som vai aparecer para resolver, para ajudar a seleção sul-coreana. E também vão ver como a Austrália se comporta. A Austrália que fica só um ponto positivo para finalizar e conseguir se definitiva na fase. A gente comentou tanto que faltou essa primeira fase. A Austrália conseguiu fazer 4 gols em poucas chegadas. Né? A Austrália chegou uma vez no primeiro tempo, fez 2 gols, a gente comentou isso antes. E no segundo tempo foram 5 chutes e 2 gols também. Então, um dos chutes foi na jogada do jogo, né, que o Irvine cabeceia, o goleiro defende e o Dudu aparece em rebote da marcar. Então, mostra um pouquinho mais de gols de bem ofensivo. Vamos ver se isso acontece também na partida contra a Coreia do Sul. E agora chegamos no grande jogo dessa parte de final, na minha opinião. A final antecipada, pelo menos para nós, porque quando a gente gravou o podcast lá atrás, antes da Copa da Ásia, aí todos nós, eu, Yuri Casares e Leandro Stein, colocávamos que Irã e Japão seria a grande final. E não é. Não preciso falar muita coisa, não é a grande final Irã e Japão. Vai ser o jogo de quartas de final. E o Japão acho que seria um leve favoritismo, por alguns pontos. Né? O Japão acho que depois da derrota do Iraque, vem se reencontrando no jogo. Acho que a escalação que o Japão jogou contra o Bahrein hoje, que está gravando no Brasil, é uma escalação mais ideal. A gente sabe que o Hachimi Moretu, ele gosta de trocar muito o time, né? Ele faz alterações, mas é um ponto interessante. O Japão teve a volta do Mitoma, que pode ser que o Mitoma já possa jogar mais do que jogou 20 minutos contra o Bahrein, não precisou forçar muito, né? Só para soltar a musculatura, mas o Mitoma pode ter uma peça importantíssima contra o jogo contra o Irã. E chega com o Ueda, acho que tem esse ponto também. O Ueda foi em ótima fase. O Ueda marcou o gol contra o Bahrein, marcou até gol contra, tão bom que tá a fase dele. São 4 gols a favor e 1 contra nessa competição, já encostou ali na briga com a Arlen Hussein pelo assistente de artilharia, lembrando que o Hussein não joga mais nessa competição. Então o Ueda chega aí com esse grau assim, para brigar pela artilharia, enquanto o Irã não vai ter sua artilheira. O Taremi foi expulso. Né? E o Irã, acho que não vou só pegar esse jogo com a Síria, porque o Irã perdeu várias chances de matar o jogo, né? O jogo estava 1-0, fazer 2-1, depois várias chances fechadas. E eu não digo só chance do goleiro defender, chance para fora, mas escolha de jogada errada. Né? O Roger Ramat fazendo escolha de passe errado, o Asmin fazendo uma péssima partida, não escolha de gol cara a cara, também passe errado. O Taremi mesmo, uma hora sendo a cara do grande, que dá um toque para trás, sem sentido algum. O Irã, acho que tentou um preciosismo ali contra a Síria e quando acordou, estavam com um jogador a menos, né? Porque quando acordou, na verdade, tomou um gol de empate, ainda tentou, e o Irã perdeu a cabeça no jogo, né? Foram entradas duras, faltas, violentas, e o Taremi tentou cavar o período. Na minha opinião, o Taremi não tenta cavar o período. Há um contato, não suficiente para ser um período, mas acho que não necessitava de cartão amarelo ali. Não sei se o Taremi xingasse a piata para a roda do juiz, aí olha a situação. E depois, uma inversão que eu acho que o treinador Daniel ali fez, que eu achei muito errada, porque ele tira o Taremi da área e bota o Asmun, né? O Amir Galawel, ele faz isso, né? Ele tira o Taremi vai jogar um pouco mais de lado, e o Asmun é o cara da referência, não sabe que o Asmun faz isso às vezes. Mas ali foi sem sentido algum, porque o Asmun estava se arrastando, então. O Asmun estava pedindo para sair, estava na evidência que ele tinha que tocar o Asmun. E o Taremi sai da área para buscar o jogo, tanto que a bola do antes de ele tem um toque pro Asmun, o toque está errado, a seleção síria puxa o contra-ataque e ele faz a falta como segundo amarelo no e logo depois o Asmun sai, ou seja, ele tinha alteração, ele demorou para fazer a alteração. Erros técnicos
erros bobos que acho que isso pode custar uma classificação. Já é o segundo jogo que o Irã joga assim, perdendo muitas chances de gol contra o Minas Gerais assim. Teve um pênalti a favor do adversário, mas só que não, no caso do Beiravante defendeu, e agora não teve jeito, né? O Omar bateu muito bem a cobrança da filha, mas isso foi passado. Vamos ver contra o Japão. Acho que o Japão chega com favoritismo porque está conseguindo encontrar esse jogo de novo, né? Esse jogo de encontrar espaço, de tentar alternativas que o Japão demonstrou muito bem ao longo do ano de 2023, porque não é de agora que o Japão enfrenta a seleção fechadinha, que vem totalmente fechada, não. O Japão já enfrentou antes e já ganhou de 6, se ele conseguir assim, contra o Japão. Então os samurais chegam com um nível de jogo muito bom, e contra o Irã, que chega, né, sem sua principal referência no ataque. Óbvio que os jogadores que fizeram uma boa Copa da Ásia, mas, por exemplo, o Bob, esse jogo contra a seleção da Síria não atuou bem. Talvez o Beiravante seja uma grande esperança. Vamos ver como vai ser esse duelo, que é um duelo totalmente esperado aí por todo mundo desde que definiu o chaveamento. Vamos ver se o Irã consegue, acho que o Irã consegue corresponder aos objetivos para ser um jogaço. Que é sempre quer um jogaço de bola entre a seleção iraniana e a seleção japonesa. Talvez o grande jogo aí dessa Copa da Ásia até aqui. Vamos ver se as duas seleções atendem às nossas expectativas. Né? O Irã ficou devendo no jogo contra a Síria, não sei como eu falar, passou somente de cena, mas o Japão já começou a voltar a jogar bola. O Japão teve muita sorte também de pegar o Bahrein, né, nessa fase de oitavas de final, mas faz parte da vida, né? O futebol é assim. Né? Para fechar o último jogo de oitavas de quartas de final, perdão, que teremos no sábado, dia 3, ao meio-dia, esse jogo vai ser primeiramente no Japão, meio-dia a gente tem ao duelo do Qatar, que teve atrás contra o Uzbequistão. O Qatar, que jogou os melhores futebols do campeonato junto com o Irã na primeira fase, e acho que caiu um pouco na armadilha, né? O Irã faltou pontuar aí, porque foi talvez a grande na primeira fase, não mostrou isso na oitava final. O Qatar também não mostrou muito aquela seleção que a gente acostumou. E eu digo isso só porque a Palestina na frente. Não, eu digo isso porque o Qatar, querendo ou não, dependeu de polêmica para vencer o jogo. Como estão reclamando até hoje pela Palestina. Boas paradas. E a gente viu o Qatar muito independente disso. O Qatar que trabalhava jogar, o Qatar que teve uma rotação do Assis, do Ali, né, de vários jogadores. Tá bom que o gol também foi uma jogada ensaiada, muito bem trabalhada. Mas fica isso de, faltou mais. A gente viu mais esse Qatar né, nessa Copa da Ásia. Né? Acho que isso é o ponto. E também, depois que virou o jogo, parou de jogar. Né? Recuou, deu a bola para a Palestina, acho que isso não precisava. Acho que o Qatar tem qualidade para conseguir fazer mais e mais. Então, chega nesse nível de poder voltar a uma semifinal, atual campeão, dentro de casa, vai fazendo bons jogos, né? E tem potencial, porque é uma seleção melhor que a Uzbequistão. Acho que isso é um ponto que a gente tem que deixar claro. Não que seja uma grande zebra, uma grande surpresa, a Uzbequistão passa muito pelo contrário, mas o Qatar tem o mesmo melhor. E hoje o Qatar é uma seleção melhor que a seleção da Uzbequistão. Mas não foi um duelo interessante. O Qatar tinha essa pressão, essa força de jogar em casa, essa força que mostrou presente, querendo ou não, nos jogos da primeira fase, onde o Qatar lembrou muito o Qatar de 2019, enquanto o Uzbequistão chega aí uma classificação contra a Tailândia suada, por nenhum motivo, mostrando um pouco mais de agressividade no ataque, teve várias chances de abrir o marcador antes de fazer o gol, o Urunov, sendo uma presença muito grande no ataque, o Fazlaev, para mim, é a revelação dessa Copa da Ásia, né? Tudo bem, ele já tinha sido o melhor jogador da Copa da Ásia 2020, ano passado, da qual o Uzbequistão ganhou, mas é um jovem que tem muito talento, joga no CSKA Moscou, para mim, com certeza vai estar na Europa, fez um gol decisivo, acho que vai ser um jogo muito bom, acho que o Uzbequistão consegue fazer um jogo chato, esse também pode ser um grande fator. A gente comentou aqui que o jogo contra a Síria foi chato, contra a Austrália foi meio chato, o Uzbequistão sabe amarrar um jogo, e isso pode prejudicar o Qatar. A gente viu como uma situação como a Palestina já, quase teve o Qatar de surpresa, que a gente vai sair na frente, uma situação com um pouco mais de estrutura, sempre a gente falou da Austrália. Quem ouviu, acho, eu não me recordo se foi no início da Copa da Ásia ou se foi aqui no podcast, a gente comentou isso, que a Austrália podia sofrer com relação, isso é Uzbequistão em relação a uma Síria, por exemplo, né? Uma seleção que é mais intensa no ataque, como essa seleção do Uzbequistão, tem seus jovens que aparecem, tem uma seleção que a gente contra a Índia, que é capaz de fazer, e contra a seleção da Tailândia conseguir ser dominante. Então vai ser um jogo interessante. O Qatar tentando voltar aquele que a primeira fase, quem sabe pode mostrar que os Uzbequistão tentando amarrar o jogo, né? Tentando fazer um jogo chato, então trazer o jogo para si. Acho que isso vai ser um ponto interessante dessa partida entre Qatar e Uzbequistão. Palpite? Vocês querem palpite, né? Tem certeza que vocês querem palpite.
Então vamos lá, vamos para o palpite. Eu vou de Tajiquistão, Austrália, Japão e Uzbequistão. Então, tá aí pro mundo, aí nesse espaço que vocês quiserem. Repito, acho que vou deixar bem claro, nenhum resultado inverso é uma surpresa para mim, né? Tanto Jordânia, tanto Coreia, tanto Irã, tanto a seleção do Qatar passar, mas acredito que esses vão ser as pessoas que vão passar, essas seleções que vão conseguir avançar na Copa da Ásia. Deixa aqui os palpites no comentário, né? Tanto no Spotify, tanto no YouTube, deixa aí pra gente avaliar, pra gente bater, pra gente clicar. Faça esse podcast comigo, eu sei que é quase uma hora só comigo falando, mas com você do outro lado fica mais fácil para fazer, ter essa troca de interação. Tenho certeza que você está aqui comigo, discordando, falando mil coisas. Eu também sou assim com esse podcast, não é verdade. Espero que você esteja discordando, ou aprovando, ou querendo trocar uma ideia. Só tem essa ideia com a gente para as outras redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @FrenteVerde. Fala o que você achou desse episódio, fala o que você está achando da Copa da Ásia, fala se eu falei besteira, fala se você concordou comigo. Enfim, pode chegar aí, pode sentar, pode prosear, como diria o outro, porque a gente está aqui para fazer isso sobre futebol de seleção, tá certo? Além de seguir a gente nas redes sociais, lembre-se de dar o follow aqui no Instagram, se inscrever no YouTube, deixar seu like, sua avaliação, como disse, comentar. Também temos nossa campanha de financiamento coletivo na apoia.se, apoia.se/FrenteVerde. Você ajuda a gente a se estruturar, a melhorar cada vez mais o nosso trabalho. O microfone está ruim, você pode ajudar a gente a melhorar isso também. Então, a gente tem aí nessa missão aí para melhorar o nosso trabalho, para construir uma estrutura boa e também para tentar fazer viagens, para tentar fazer um monte de coisa. O ano está começando só e também eu sigo para a Copa do Mundo também. Tá certo? Eu encontro vocês no próximo podcast, seja lá no Minuto da Copa da Ásia e no Minuto da CAN. Lembrando que sai todo o que tem jogo aqui nesse sítio. E a gente se vê por aí na melhor cobertura de futebol de seleção. Vamos ver os caminhos da Copa da Ásia e da Copa do Mundo. Passam por aqui. Até o próximo.